Já temos uma janela, sabemos que ela está funcional, que ela está abrindo. Eu vou executar aqui o main. A gente já tem uma janela que está abrindo, só está faltando colocar o gráfico e colocar ações para fazer a coisa acontecer. Então eu vou modificar a classe principal para que tudo isso aconteça. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é vincular aquele objeto da equação de segundo grau aqui à classe. Tá? Como a gente vai trabalhar uma relação essa janela vai trabalhar com uma única equação, eu já vou incorporar ela como parte do meu construtor. Ou seja, quando eu fornecer uma instância, quando eu criar uma janela, eu já vou pedir para ele qual a equação que essa janela é responsável. Tá? Então, logo de cara eu já vou fazer isso e já vou salvar este parâmetro para mim. Tá. Certo? Estou com esse parâmetro salvo para mim. Tá tudo direitinho. Agora eu quero ver se os parâmetros aparecem, né? Salvar aqui. Se eu executar aqui não vai acontecer absolutamente nada, porque esse aqui não é o código principal, é este código principal. E agora ele está reclamando que está faltando a equação. Faz todo sentido, né? Tem que colocar ela agora no meu construtor. Joia. Vamos lá. E não mudou nada aqui, né? Era para ter 1 menos 4 e 1. Não mudou porque não existe mágica. Os componentes lá, EDA, EDB e EDC, não estão conectados aqui, certo? Mas como de vez em quando pode acontecer da gente ter que atualizar a equação por outros meios e depois sincronizar com a janela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um métodozinho. Tá? Eu vou chamar atualiza edits. Certo? Só para a gente poder ter isso aí organizado e até praticar a criação de métodos em classes. A atualiza edits precisa de uma única referência, como todo método, que é self, ou seja, quem é o objeto que tem atualiza edits. E eu vou fazer o seguinte, self.eda .setText, certo? A documentação do LineEdit vai te mostrar isso aí, então não é nenhuma coisa ultra sofisticada. Tá? Só para vocês se acostumarem com isso. .setText. E aí eu vou botar aqui a minha equação. Vejam, esta janela trabalha com este objeto de equação. Tá? Com o objeto interno dela. Ponto A2. Só que A2, A1 e A0 são floats, então eu tenho que fazer a conversão. Poderia colocar aqui um str, ele vai tentar fazer a conversão bonitinho, só que ele vai botar aquela notação científica, tem como modificar isso aí por padrão, mas é meio dramático. Então eu vou fazer assim, ó. Quem sabe? Eu vou botar um especificador de formato aqui e vou produzir um string. Toda a caixa de edição é uma string, certo? Então eu tenho que fazer esse processo de conversão do tipo de dado para string e da string para o tipo de dado que eu estou tendo que trabalhar. E isso aí não é nada, você tem que ver como é que fica para converter data e hora, que aí sim é um pouquinho mais dramático. Felizmente tem métodos prontos que resolvem muito rapidamente isso. Vou fazer a mesma coisa para B e C. Notem que os nomes são diferentes em cada lado, né? Na equação de segundo grau é A2, A1 e A0, e aqui é A, B e C sem problemas. Tá? A gente que tem que definir como é que as coisas são vinculadas. E está pronto. Certo? Já tem mais alguma coisinha aqui. Vamos testar isso de novo.
gente faz e testa. Olha lá, apareceu aqui o 1, menos 4 e 1. Tá? Certo? Esse detalhezinho aqui faltou. Ponto 2F. Que aí sim, 2 casas decimais. Agora deve aparecer mais bonitinho. Ó. Certo? Bom. Então acho que agora no main, inclusive, já acabou. Porque eu já liguei a equação à janela. Agora a história toda fica dentro, concentrada na janela. Certo? Eu tenho que botar aquele gráfico. Isso ainda está faltando. Então, como é que eu vou fazer para botar esse gráfico? Vai ser no consultor e eu vou criar esse gráfico na mão. Tá? Eu vou criar aqui, ó, por exemplo. Esse vai ser meu widget. Tá? E eu vou criar esse widget como? O Matplotlib tem um sujeito, eu vou botar aqui para manter a compatibilidade com a versão que está lá no repositório. Matplotlib tem um widget próprio para Qt e para outras interfaces gráficas, que é um tal de Figure Canvas. Certo? O que o Figure Canvas faz? Ele vai te criar um QWidget ao qual vai estar vinculada essa figura aqui. Então, vou criar um figure, isso aí vocês já viram no Matplotlib, a instrução figure para criar uma figura, e vou MPL, como chama às vezes o Matplotlib, tá? E vou fazer com que esse figure depois seja adicionado lá. Tá? Então, agora eu tenho que adicionar os elementos do Matplotlib. Vamos ver quem são os elementos do Matplotlib. O figure, ele tem um pacote próprio só para ele. E já resolvi aqui. O Canvas é um problema um pouco mais sofisticado. Por quê? Porque eu tenho que pegar o que o Matplotlib define como back-end, ou seja, o que gerencia a conexão dos gráficos Matplotlib com as interfaces gráficas. Isso aqui tem nos exemplos do Matplotlib, é um tanto quanto chato conseguir chegar neles, por isso que eu já estou colocando aqui como exemplo para vocês não terem que passar todo esse trabalho. Tá? Esse back-end Qt5Egg, certo? Ele tem um Figure Canvas. Tem lá um outro back-end para Kiwi, tem um back-end para GTK, tem um back-end para TK, certo? São outras interfaces gráficas que também tem seu Figure Canvas. Então, tudo que eu tenho que fazer é trocar o back-end e usar a classe que está pronta para cada um desses sujeitos. Então, no meu caso aqui, eu quero o Figure Canvas. Está feito aqui todo o meu trabalho. Tá? Então, eu tenho uma área de desenho, mas ainda não tenho um gráfico dessa área de desenho. Esses gráficos são os tais de subplots. Para criar um gráfico desses, e eu já vou deixar ele aqui separadinho dentro de um atributo para eu poder trabalhar com ele depois, eu vou fazer o seguinte. É só para não ter que ficar chamando toda hora essa enorme cadeia de caracteres. Tá? Então, o self.ax, eu vou criar um subplot e fazer com que ele fique preso a esse self.ax. Então, sempre que eu quiser trabalhar em cima do gráfico, o gráfico como um todo, eu vou fazer referência a self.ax. Tá? O Figure só criaria uma área de desenho, o Figure Canvas vincula essa área na minha janela.
Agora sim, agora eu vou botar esse sujeito dentro da minha do meu main window, certo? Dentro do center widget do meu main window. Eu não renomeei, como estava lá no exemplo, o nome do widget central. Ele continua sendo central widget, sem problema nenhum, tá? Mas cuidem, eu estou dizendo que o layout do meu central widget, eu estou obtendo o layout do meu central widget e vou nele dizer que eu vou adicionar o meu canvas que eu criei agora. Tá? Isso aqui deve ser suficiente para a gente enxergar agora a minha janela. Matplotlib. Quando o teclado da gente começa a travar, acontece isso. No módulo matplotlib.backend. O que eu estou esquecendo aqui? Vamos pegar a documentação do matplotlib. É backends. Vira com uma letrinha faz toda a diferença. Não é QT5AG. QT5AG com G minúsculo. Perfeito. Agora parece que não deu erro. Vamos lá. Figure não tem subplot. Figure não tem subplot. Porque não é subplot, é subplots. Porque tu pode criar mais de um gráfico no mesmo desenho. Então é subplots. Que aí tu diz, eu quero um subplot de 2x2. Então ele vai criar 4 gráficos separadinhos, organizadinhos num grid. O padrão é ele criar um só. Pronto. Tá aqui meu belo gráfico. Belo modo de dizer, né? Porque tá faltando legenda, tá faltando título, tá faltando tudo, mas o gráfico tá lá. Certo? Tem alguma travadinha, normal. Ele ainda não tá pronto. Certo? Mas o importante é que ele tá aí, tá bonitão. Tá? Última coisa que eu vou fazer aqui. Agora eu quero colocar título no gráfico, tá? Aquele bonitinho. Eu vou fazer o quê? Eu vou agora trabalhar com self.ax. Para definir as legendas e o título. Mas se eu tivesse colocado ali subplots, por exemplo, 2.2, que ele faria 4 gráficos, então eu teria em self.ax uma lista para poder pesquisar. E eu vou botar aqui. Certo? O título. E vou usar uma propriedade chamada fonte_dict, tá? Que seria um dicionário de propriedades para a fonte desse texto. Para justamente tu criares esse ambiente aqui de trabalho. Vamos ver o que ele fez agora. O principal não vai fazer, né? Tem que rodar a partir do main. Tá aqui, vocês vejam que a equação de segundo grau ficou com um título um pouquinho maior que aqui o XY. Tá?
Fechei. Perfeito, está tudo bonitinho, já tenho o meu gráfico. Agora, eu vou aproveitar que eu já estou montando os gráficos e vou botar uma barrinha de navegação lá embaixo. Para que é essa barrinha de navegação? Porque ela permite vocês fazerem zoom no gráfico depois, tudo isso automaticamente, nós não temos que nos estressar e vai ficar um belo efeito. Parece até que a gente está fazendo uma coisa muito sofisticada. Tá? Então, vamos lá colocar a minha barrinha de navegação. Já defini todo mundo aqui. Agora eu vou fazer um self.navbar, tá? Navigation bar, ou vamos botar bar, pronto. Certo? Eu tenho que dizer desses caras aqui, desculpa. Eu tenho que dizer desses caras aqui a quem a barra de navegação vai estar vinculada. Então, eu tenho que dizer quem é o dono da área que vai ser apresentada. Tá? Então, criei aqui minha barra de navegação. Ele está reclamando que não existe o navtoolbar, tem toda a razão, tem que fazer o import dele. Certo? E a barra de navegação é outro daqueles sujeitos que para ser importado tu tens que ter vindo de algum lugar. Então, ele também tem que pegar a versão da barra de navegação do Qt. Certo? E eu estou importando aí essa barra. Notem que o nome dele é bem chato, né? Navigation Toolbar as... Só para a gente não ter que se estressar com muita coisa. Ele está reclamando aqui que tem uma indentação porque eu não fechei aqui direitinho. Mas eu posso quebrar a linha colocando uma contrabarra aqui no meio. E ele deve parar de incomodar em seguida. Ou deveria. E deu. Ele só está dizendo que não foi usado aí no navtoolbar. Então vamos ver aqui onde é que está. Porque B maiúsculo, B minúsculo. Tá? Vou adicionar, então, esse meu navtoolbar ao meu layout vertical. Veja que o layout vertical vai inserindo na medida que eu vou acrescentando elementos. Então, aquele primeiro elemento já era parte do desenho da janela, aquele horizontal layout que apresenta a equação. Aí depois eu acrescentei o canvas, matplotlib, então vem logo em seguida, e depois acrescentei a barra de navegação. Certo? Aqui a gente já deve conseguir enxergar, então, melhor este sujeito. Vamos lá. Olha aqui embaixo, tá vendo? Tem que ter a barrinha, eu posso mandar salvar o gráfico por aqui, que é como eu normalmente peço lá nos questionários, lá nos trabalhos, né? Salve por aqui, que ele gera só a figura certinha, com tudo que tem direito. Tá? E tá aqui meu sistema todo funcional. Que coisa mais bonitinha. Então, a gente já tem a janela com a barra de navegação, a gente já tem a janela com o gráfico, a gente já está enxergando os coeficientes da equação. Agora falta fazer o seguinte, eu quero que cada vez que aperte atualizar, o meu gráfico seja atualizado. Tá? E que quando tu aperte ali a opção de sair, o aplicativo termine. Certo? Então, eu vou fazer agora a parte do aplicativo sair, porque ela é a mais rápida de se fazer. Tá? E uma característica legal, que é automaticamente gerada para a gente pelo designer, é o seguinte. Para eu vincular
uma ação a um determinado botão, a um item de menu, etc., basta eu usar o nome correto do método que eles são automaticamente vinculados. Qualquer método que comece com on, certo? E coloque o nome do componente e o tipo de sinal que é gerado é automaticamente vinculado àquele sinal. Então aqui eu criei onActionSave triggered. Trigger é o sinal que é gerado cada vez que um item de menu é selecionado. Tá? O action sair era o nome do componente lá. Na dúvida, eu vou procurar esse sujeito. Não custa conferir. Vamos ver se aparece aqui. Aqui, action sair. Está aqui ele. Tá? Então, action sair está lá definido bonitinho. E eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente chamar self.close. Agora tem que funcionar. Funciona. Mas vamos fazer uma coisa mais bonita. Vamos perguntar se o cara quer realmente sair ou se ele clicou por engano. Então eu vou usar um message box pré-configurado. E pega o message box nativo do sistema, tá? Para perguntar se tu queres realmente sair. Ele, por algum motivo, meu teclado às vezes trava nessa cedilha. Inútil. Então já botei aqui. Tá ficando muito grande, sem problemas. Tá? Eu vou quebrar aqui. Certo? E aí é o seguinte, isso aqui vai me criar uma caixa de questão que vai ter um sim ou não. Eu tenho que comparar se o sujeito apertou o botão de sim ou o botão de não. Tá? E simplesmente isso. Esse message box ele vai criar uma caixa uma janela modal que a gente chama, ou seja, enquanto tu não encerrar essa janela, ele não vai parar quieto. Tá? Ele não vai deixar tu voltares à aplicação principal, a janela principal da aplicação. E aí tu vai ter que botar um sim ou não, um escape, né? Tu vai poder fechar a janela, tá? Mas igual tu tens que verificar, ele vai te retornar o que tu apertou, certo? Sim ou não, um escape. Se acontecer, então, o cara apertar o sim, são botões pré-definidos, valores pré-definidos em message box, ele vai fechar o programa, se não, vai manter. Ele está incomodando aqui porque não tem o message box definido. Message box faz parte dos widgets. Pronto. Agora ele não deve mais incomodar. Tá? Salva. Execute-se. Olha só que bonitinho. Certo? Se eu apertar um escape, não deixa. Se eu apertar não, ele não deixa. Se eu apertar sim, ele fez 2 vezes. Que estranho isso, né? Ele faz isso aí, é uma peculiaridade dessas implementações, porque está faltando um sinal ali, tu dizer que aquilo ali é aquele método ali particularmente é um slot. Tá? Um slot seria o que se conecta ao sinal, uma ação que se conecta ao sinal. E isso é conseguido com um decorador chamado PyQtSlot. Sim, o termo é esse mesmo, decorador, tá? Opa, então vamos botar aqui um PyQtSlot.
Os decoradores, a gente tem lá no texto a parte de properties, que é um tipo de decorador. Os decoradores vêm em cima do nome de um método, justamente para descreverem o que está acontecendo. Então, vamos ver agora. Claro, me esqueci desse detalhe. Esse aqui é um decorador do tipo função. Então, tem que colocar ali bonitinho. Olha só. Agora sim, ó. Se eu der um escape, ele sai. Ele não chama duas vezes, tá vendo? Se eu der um não, ele sai, ele não chama de novo. Se eu der um sim, ele vai sair e não vai deixar mais aquela janela aparecer. Entendido? Então, quando eu tenho um slot, é bom eu colocar aquele PyQt slot para evitar que ele faça essa chamada dupla. Tá? É uma peculiaridade, um detalhe técnico assim que isso me quebrou a cabeça por muito tempo até conseguir chegar nessa solução e aí já estou repartindo aí essa solução, estou compartilhando ela para vocês. Tá? Acho que agora a gente consegue trabalhar na criação da ação que vai ter que ser feita para fazer com que o gráfico seja gerado, atualizado e tudo mais. Certo? Só que eu vou dividir isso em mais um pedaço de vídeo para a gente poder tocar e focar só nisso.